Então, vamos terminar. Então, primeiro, por convidar Luiz Alberto, está como presidente interino da Associação dos Criadores e Preservadores das Aves da Raça Mura do Estado de Sergipe. O senhor também tem de 10 a 15 minutos. Bom dia a todos. Pessoal, veja só, eu falo para o público civil. O nosso Manual Mura, ele foi reconhecido a partir da portaria número 1998, de 21 de novembro de 2018. Esse manual, para ser reconhecido, ele precisa passar pela Comissão Permanente, Técnica Permanente de Bem-Estar Animal. Por quê? Essa ave, em momento algum, pode ser comparada a uma ave de consumo, de produção para mercado, consumo humano. Ela tem especificações totalmente distintas. Uma ave para consumo humano, nas granjas, ela ocupa um espaço de 1 metro quadrado para 10 aves. Quanto mais se come, menos se caminha, mais ganha peso. Essa ave, no manual, vem destrinchado em 7 capítulos, todo o cuidado, o manejo e o manuseio de como se deve dar com ela. Essa ave, para ser acondicionada, ela precisa de um espaço de 80 por 80 no mínimo. Ela precisa ser manipulada todos os dias. Todos os dias. Existem equipamentos que são totalmente diferentes da avicultura comercial. Nós temos o rodadel, nós temos o passeador. São equipamentos totalmente voltados, única e exclusivamente para essa ave. Ela, por isso, tem características totalmente distintas. O nosso colega conseguiu aqui, através de uma brilhante fala, mostrar que existe um inatismo na capacidade belicosa destas aves. O nosso colega ali da sociologia mostra os traços de cultura que envolve essa ave. E eu vou mudar um pouco o meu protocolo e perguntar por que não chegou ao conhecimento dos órgãos de fiscalização e controle o trato particular que deve ser dado a essa ave. E o que a gente percebe é que quando existem as apreensões nos espaços de eventos, essas aves são mortas de forma sumária. E a gente sabe que a Constituição Federal, no artigo 215, ela aborda que o Estado deve garantir e assegurar toda e qualquer expressão cultural. E o Constituinte ele é bastante feliz quando ele deixa lá e outras expressões que façam parte do processo civilizatório nacional. Essa ave ela é catalogada em nosso país, ela é reconhecida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ela existe assegurada na Constituição, o artigo 225 também assegura. A gente sabe que a Lei 13.052 de 2014, que revoga o artigo 25 da Lei 9.605, ela diz que estas aves, quando apreendidas, ou qualquer ave catalogada em nosso país, deve ser destinada a zoológicos, a entidades assemelhadas, e deve ser resguardado o bem-estar psicológico e físico. E a gente percebe que nos espaços de apreensões, essas aves são conduzidas de qualquer forma. Eu estive em uma situação e argumentei com a força policial para que não agisse daquela forma, que feria a legislação, e não fui ouvido. E a minha pergunta é, será que é desconhecimento ou existe uma visão marginal sobre o galista? Eu estive num 5º Congresso Brasileiro e o 2º na América Latina, na UFES. E a gente percebe que a agenda animalista, ela, de forma clara, deixou para mim lá, bem explícito, que o objetivo é acabar com toda e qualquer expressão cultural que tenha em animais a sua expressão. Então, eu acho que, de fato, a gente tem que se preocupar se essa política que está acontecendo atende a uma necessidade nossa ou é uma imposição de uma agenda global. A gente sabe que isso se iniciou lá na França e na Espanha, em meados de 80 e 90. E lá eles se organizaram, e eu acho isso aqui maravilhoso, porque a gente percebe que a demanda do galista ela sai do campo da repressão e vem para a casa do povo mostrar que é uma prática que existe, ela é real, e aquele que pratica não é alguém de moral baixa, muito pelo contrário, nós temos engenheiros, advogados, médicos, temos intelectuais que participam da vida do galo. Então, por que criar esse estigma? Então, eu acho importante que, de fato, essa casa esteja como está, repleta de aficionados dessa ave, para mostrar aos órgãos de fiscalização e controle de que a gente existe e que essa demanda tem que sair do campo da repressão e se fazer presente nesses espaços para construir um entendimento e não agir ao arrepio da lei. Eu vou citar mais um exemplo que eu li em notícias do jornal local na Bahia.
houve uma apreensão em um espaço de evento em Luiz Eduardo Magalhães. O delegado, na companhia de um promotor, fez a condução, só que, quando essas aves chegaram na delegacia, não tinham de ser colocadas. E a lei diz que elas devem ser armazenadas em locais específicos e deve estar sob o cuidado de um conhecedor. Para mim, quem conhece de ave é zootecnista, veterinário ou nós, os próprios criadores. E aí o que acontece? O delegado informa a ADEMA, informa o IBAMA, que não tem como armazenar essas aves na delegacia. Não houve uma resposta positiva. Ele encaminha um ofício ao juiz e o juiz, por sua vez, determina a execução das aves. A minha pergunta é, houve a conclusão do processo ou foi uma tomada de decisão de forma sumária? Se o galo de briga naquele momento é um objeto de ação, é permitido retirar o mesmo do processo antes do julgamento? Então, o que a gente quer, enquanto aficionados pelo galo de briga, é isso, é construir um ambiente onde a gente possa dialogar e explicar para a comunidade que isso, de fato, está assegurado na Constituição, no artigo 215, como traço cultural, porque se essas aves chegaram no Brasil com os colonizadores, não faz parte da nossa povoação. Isso não sou eu que digo, são relatos de antropólogos. O Rio Grande do Sul é forte nisso, tem várias teses de doutorado mostrando essa relação simbólica do galo de briga no imaginário popular. Eu poderia citar aqui vários exemplos. A Igreja Católica ela homenageia o galo com a Missa do Galo. O Clube Atlético Mineiro homenageia o galo como um símbolo de um animal presente em nossa cultura. Negar a existência dessa ave enquanto um traço cultural é desconhecer a Constituição, que assegura toda e qualquer expressão cultural. Então, eu estou encerrando, eu gostaria de agradecer e esperar que esse momento possa ser seja um momento para ser lembrado e celebrado. Isaac está de parabéns, o presidente Josenito também, por ter nos concedido essa casa como um espaço de debate, construção de saberes e que, tenho certeza, é um marco na história de Sergipe no tocante a uma prática que há muito tempo foi vista como algo à margem da lei. Eu acredito que a gente precisa, de forma mais rápida, se inserir. Esse é o papel da Associação Sergipana no tocante a esse impasse sobre o reconhecimento ou não da prática da avicultura esportiva. E eu finalizo com uma frase de Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: não existe pecado quando permitimos que uma coisa viva para a finalidade para a qual a mesma se destina. Então, se é inato no galo a beliculosidade, aí eu cito também o Franklin. Se Deus criou ele com essa capacidade inata, quem sou eu, mero mortal, para impedir que o mesmo continue desempenhando as habilidades com as quais nasceu? Obrigado.